Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje, dia 10 de agosto, celebramos a festa do glorioso São Lourenço. Quem foi São Lourenço? São Lourenço foi arquidiácono do Papa Sisto II. Morreu mártir a 10 de agosto de 258, ou seja, no século III. Ele morreu alguns dias depois do próprio Papa e de outros membros do clero romano, todos eles vítimas de perseguição do imperador Valeriano. Foi sepultado na Via Tiburtina, no lugar chamado Abroverano. A popularidade do santo tornou-se imensa. E meio século mais tarde, o imperador Constantino mandava construir sobre o seu túmulo uma basílica que ficou a ser uma das 5 igrejas patriarcais de Roma. As outras 4 são a Basílica de São Pedro, Santa Maria Maior, São Paulo Extramuros e a São João de Latrão. Baseada nas atas que relatam as circunstâncias de seu martírio, a liturgia transmitiu de São Lourenço um retrato que se tornou querido da piedade do povo romano. É a figura atraente do jovem diácono, fiel a Deus e à sua igreja nas tarefas que lhe foram confiadas. Preso pelo prefeito da cidade e obrigado a entregar os bens de cuja guarda estava encarregado, limitou-se a apresentar uma multidão de indigentes, dizendo: eis aqui os verdadeiros tesouros da igreja. Eles convertem as nossas esmolas em tesouros que não perecem. Como prêmio da sua audácia, submeteram-no ao suplício da greve. São Lourenço é o terceiro patrono de Roma, depois de São Pedro e São Paulo. Nós temos, portanto, a figura do perfil de um homem, um jovem ainda, que diante do desafio do testemunho da sua fé, ele não hesitou em mostrar, em manifestar aquilo que ele tinha de mais precioso em sua vida, que era a sua fé. E diante dessa atitude corajosa desse jovem, desse rapaz ainda, que servia a igreja na condição de diácono, nós perguntamos: o que é a fé? Como se definiria a fé? Esse elemento tão básico na vida de um cristão, que leva uma pessoa até mesmo à efusão do próprio sangue na defesa desse maravilhoso dom. De fato, a fé, segundo a teologia, é definida como uma virtude teologal. O que significa virtude teologal? Virtude significa força, teologal porque vem do teos, ou seja, vem de Deus. Portanto, a fé é um dom de Deus. Ela não é uma iniciativa da pessoa. Ela não é uma coisa subjetiva que surge de um momento de emoção, de um sentimento. Mas ela é um dom que Deus oferece a todas as pessoas que ouvem e recebem a sua mensagem. A fé, ela tem, digamos assim, uma dinâmica, uma lógica muito específica. Em que consiste essa dinâmica da fé? Ela consiste em que Deus oferece a você a luz da razão, né? São duas as faculdades humanas, a memória e a inteligência. Deus, diante dessa faculdade da inteligência iluminada pela graça, Ele oferece ao ser humano, à pessoa, o dom de crer, o dom de acolher a sua palavra. Nessa dinâmica desse dom oferecido por Deus, por isso teologal, essa força, essa virtude, poderá ser acolhida ou não pela pessoa. Daí a pessoa exercer o seu livre arbítrio. Ela tem duas respostas ao receber esse dom, essa virtude de Deus. Ela pode dizer: sim, eu creio. Ou seja, ela move a sua vontade, por isso que é um ato da vontade, é um ato de fé. Ou ela pode dizer também: eu não creio, eu não aceito isso. Então são duas atitudes, duas respostas. Ou você
acolhe e emite, professa seu ato de fé, ou você rejeita esse dom, essa graça que Deus lhe dá. Então a fé ela tem uma mão dupla, uma estrada de mão dupla. Deus lhe dá e você se acolhe e responde sim. Ela retorna para Deus essa resposta. Se estabelece entre a pessoa e o ser divino, Deus, uma relação. Essa relação de fé recíproca, ou seja, Deus lhe dá a sua promessa, lhe dá a sua palavra, lhe dá a sua vida. E a pessoa, na sua humildade, no seu ato de fé, na sua vontade movida, decidida, na decisão de acolher aquilo, se estabelece uma relação com Deus. Essa relação com Deus, que nós chamamos de fé, ela frutifica e faz crescer na pessoa a graça santificante. Essa fé independe de sacramento. Ela, inclusive, prepara para o sacramento. Se assim fosse, nenhuma pessoa pagã acolheria a palavra de Deus. Por isso, a fé, quando a pessoa acolhe, ela fala, sim, eu quero ser batizado, caso ela não seja batizada. Ou se ela foi batizada, criança, ainda inconsciente, mas respondendo pela fé da igreja através de seus pais, ela, no decorrer da catequese dos ensinamentos da sua infância, até ela amadurecer a razão, ela confirma, sim, eu creio e assumo essa relação com Deus que é a minha fé. Por isso não é correto dizer aumentar a nossa fé, porque a fé é única. O certo é fortificar a minha fé. A fé ela não cresce, ela se fortifica, ela se robustece. E a partir do momento em que a pessoa pede a Deus a graça para fortalecer a sua fé, é como imaginemos uma pessoa que vai à academia, fazer os exercícios corporais para tomar musculatura. Ela já tem os músculos, ela não acrescenta nada, ela apenas desenvolve a musculatura. Ela toma, através dos alimentos, ela fortifica a sua estrutura corporal. Assim é a alma, diante da grandeza e da graça de Deus. Ela, ao receber a fé, ela fortifica esse dom e faz com que ela assuma um novo comportamento do processo de transformação, voltada para Deus, que nós chamamos de conversão. Então vejam como a fé, ela é ao mesmo tempo uma força, mas, como que em contradição, ela também pode se tornar uma coisa muito frágil. Como assim? Vejamos o exemplo de uma vela, o círio pascal. Comparemos o círio pascal, que é uma vela grossa, cujo pavio é grosso e cuja luminosidade que se produz é muito forte, com uma vela menor, de pavio de menor espessura. A luz é a mesma, porém, no círio pascal, a força da luz é maior por causa da grossura do pavio. Na luz, que provém de uma vela mais fina, por ser mais fino o seu pavio, a luz, apesar de existir, ela emite menos luz. Ela lá no círio, ela é forte, porém, se diante de uma tempestade, de uma forte ventania, ela sofrerá o mesmo desgaste e, porventura, a mesma, influência para ser apagada do que uma vela também, que tem uma estrutura menor. A fé, ela, ao mesmo tempo que ela é forte, ela pode ser frágil. Como assim? Se você não cuidar da sua fé, se você não robustecer a sua fé, se você não alimentar essa fé nessa relação com Deus, porque só depende de você, não depende dele, porque ele já se colocou, ele é fiel, por isso que nós dizemos que Deus é fiel, porque ele jamais irá abandonar você, ele jamais irá enfraquecer essa fé, jamais irá tirar essa fé de você. A fé quem vai cuidar é você, porque o ato de vontade é da sua parte, porque Deus já decidiu te salvar. Então, se nós não cuidarmos dessa fé, diante de qualquer tipo de perseguição, diante de qualquer tipo de provação, diante de qualquer tipo de intempérie ou de obstáculo, nós temos a tendência a perder
esse relacionamento, ou seja, de fazermos morrer essa fé dentro de nós. Por isso que nós devemos sempre pedir a Deus que a fortifique. E Ele, com certeza, emitirá para você todas as graças suficientes e necessárias para que você possa enfrentar qualquer tipo de provação. Agora, a pessoa tem que fazer por onde? Daí que Santo Agostinho, o próprio Santo Tomás reverbera na sua Suma Teológica, que a fé supõe, né, a natureza. A fé, a pessoa tem que procurar transformar a sua natureza de acordo com a luminosidade e a força dessa fé. Quanto mais você se relaciona com alguém, mais o laço fica firme com essa pessoa. Quanto menos você fala com ela, quanto menos você se dirige a ela, a distância e a parcimônia desse relacionamento tende-se a arrefecer-se, tende a congelar-se, tende a tornar-se fraco. Mas quando você tem um relacionamento intenso com aquela pessoa, diária, constante, diuturnamente, o laço de amizade se fortifica até você se identificar com ela, ao ponto de você ter um relacionamento de dependência com essa pessoa. Assim tem que ser o nosso relacionamento com Deus. Assim tem que ser a nossa relação com Deus. Criar esse laço de dependência total com Ele. Um intenso amor que surge do nosso coração e se volta para Ele, e que venha fortificar esse relacionamento, essa relação com Deus, que é a nossa fé. E a fé que nos predispõe a enfrentar todo tipo de situação adversa. É a fé que leva uma pessoa que não é batizada a receber o batismo. É a fé que leva uma pessoa na convicção daquilo que ela crê, naquilo que ela acredita, nessa relação amorosa e intensa com Deus, até mesmo entregar e deixar o seu sangue derramar por essa causa de Deus. E é isso que nós encontramos nos santos, o que difere de nós muitas vezes. Diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer problema, diante de qualquer perseguição, temos aquele medinho, aquela situação, né, de respeito humano, de se intimidar, né, ficamos melindradinhos diante de qualquer situação e acabamos rompendo esse relacionamento com Deus, traindo essa relação com Deus. Nós temos que ter, né, aquela virilidade. A palavra viril vem de vir, quer dizer força. O homem, né, na verdade, ele tem que ter essa virilidade, ou seja, essa força de não se intimidar diante dos problemas da vida, porque ele pertence a Deus, ele tem uma relação com Deus, ele tem uma dependência de Deus. Já não sou eu que mais vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ao ponto de você se deixar abrasar pelo fogo de Deus, assim como o ferro que é consumido pelo fogo, chega a se identificar, sem perder a sua substância de ferro, mas chega a se engrandecer, como se igualando àquele fogo que o aquece. Assim tem que ser a nossa fé, inabalável. E essa situação de solidez da nossa fé vai decorrer dos nossos atos contínuos de fé. Senhor, eu creio. A nossa fé independe de sentimentos. Eu quero sentir Deus, não sinto Deus na minha vida. Mas Deus não é sentimento. Deus é uma pessoa. Você não sente a pessoa, você se entrega à pessoa, você vive a pessoa. Então, quando você vive numa redoma, né, numa atmosfera de sentimentos, passando o sentimento, você não tem nada, não existe fé aí. Pode existir uma crença. Crença é uma forma de crer que não há relação, é apenas uma adesão a um pensamento. Deus não é um pensamento, Deus não é um sentimento, Deus não é uma emoção, Deus é uma pessoa, um ser, é o outro, como dizia Gustavo Corsão. É em relação com aquele outro que nada mais é do que o absoluto. É aquele que se entrega a você diante da sua grandeza, da sua infinitude, da sua imortalidade, da sua eternidade. E nessa relação de profundidade do nada que nós somos, como tudo que Ele é, só temos a ganhar com isso. Então, amados irmãos, que esse exemplo, não só de São Lourenço, mas de todos os santos que nós, né, conhecemos, temos a devoção, seja de fato o espelho, o exemplo para nós. E quantos santos que nós conhecemos na nossa vida?
Eu mesmo, pessoalmente, conheci várias pessoas santas. Não faziam milagres, não faziam prodígios, não tinham dons sobrenaturais, mas tinham aquilo que arrasta a todos nós, por exemplo. Eram pessoas nas quais você poderia se espelhar e receber delas, né, e perceber nelas o rosto de Deus. Pessoas que testemunharam diuturnamente aquela fé inabalável em Deus, mesmo na sua humildade, na sua vida oculta, na sua vida aparentemente insignificante. Quantas pessoas nas nossas paróquias que nós às vezes olhamos com certo desprezo ou desatenção naquela senhora velhinha que sempre vai à igreja, aquele senhor, aquele jovem mesmo, que para nós às vezes não tem nenhum, aparentemente, algum tipo de importância, digamos assim, porque nós temos sempre certos olhares das pessoas de acordo com o poder econômico ou a aparência que ela possui. E Deus, às vezes, habita naquela pessoa de uma maneira tão grande, tão gigante, que nós, mesmo na nossa pequenez, não vemos a grandeza espiritual daquelas pessoas. Então, é justamente, né, quando essa relação com Deus é que vem em nós o que nós chamamos de santidade. O que é a santidade? É a expansão, né, o mergulho da fé na grandeza de Deus. Quando a pessoa se encontra com Deus, vive em Deus e se depara com esse Deus, que você se torna um só com Ele, você é divinizado. É isso que nós encontramos nos santos, os mais simples, por mais talvez insignificantes que eles sejam, porque eles foram. Mesmo aqueles que morreram nos campos de concentração, ou mesmo aqueles santos que hoje, em várias partes da Ásia, da África, da Oceania, são martirizados em virtude da sua fé, mesmo na sua simplicidade e na sua insignificância aparente, mas que são diante de Deus gigantes, verdadeiras pessoas, onde a graça de Deus, essa amizade, essa fé, de tal forma robustecida, de tal forma fortificada, a conseguiu elevar do planeta em que nós vivemos a graça celestial no convívio com os santos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.